Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta e vamos continuar com a nossa aula aqui. Seguinte, a gente já conversou sobre a petição inicial, a gente conversou sobre a contestação e agora a gente vai para a produção de provas, né? E a gente vai estudar aqui o que a gente chama de teoria geral da prova, né? A gente vai dizer, na verdade, o que é prova, né? E a primeira ideia é justamente essa, a gente trabalhar o conceito. O que é uma prova? Né? E prova nada mais é do que aqueles elementos que são apresentados com o objetivo de auxiliar o juiz a formar um convencimento sobre algum fato, né? E sobre a veracidade ali daquelas alegações que foram feitas pelo autor, tá? Durante o processo em si, todas as partes têm direito de dizer fatos, né? Mas todos esses fatos, para que eles sejam julgados pelo juiz de fato, eles precisam de provas, né? E a gente costuma dizer que no direito ganha quem tiver a melhor prova, né? Quem provar melhor, né? Então, normalmente, a ideia é que se tenha a melhor prova possível dentro das condições que o autor e o réu tiverem, né? E uma das coisas que a gente entende é que a prova ela é tão importante no processo de conhecimento que é a partir dela que o juiz pode reconstituir os fatos alegados, né? Então, uma petição inicial que que é protocolada sem provas, o juiz vai falar, tá, mas como que eu vou saber o que aconteceu, né? Se você está, por exemplo, reclamando de uma compra e não apresenta a nota fiscal, como eu vou saber que você comprou? Primeiro, como eu vou saber que você comprou? Como eu vou saber que você pagou? Como eu vou saber que as condições do contrato, né, entre aspas, estão presentes? Então, a prova ela é tão importante no direito processual que é por meio dela que o juiz toma conhecimento e que ele pode refazer os passos de trás para frente, digamos assim, né, até o fato cometido, até o que aconteceu ali no momento do fato. A prova, ela é intimamente ligada ao direito de contraditório, ao direito ao contraditório, né, porque ela te dá essa possibilidade de participar de forma ativa do processo, também ali por meio, né, do réu ali, da contestação do réu. Então, a partir das provas é que as partes vão conseguir demonstrar a veracidade dessas informações, a veracidade das alegações, do que foi colocado ali na petição e ajudar o juiz no seu convencimento, tá? Para isso, também, a gente tem que entender qual é a ideia do objeto da prova, né? Qual é o objeto da prova? O objeto da prova não é a prova em si, exatamente, mas a comprovação da alegação daquele fato, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma reclamação de ter comprado um produto com defeito, por exemplo, a minha prova não é só, né, o produto com defeito, mas é a comprovação de que eu comprei aquele produto, de quanto tempo tem que eu comprei aquele produto, né? Então, o objeto de prova é, além do que eu tô querendo provar, as circunstâncias que o acompanham, tá? Então, a prova, ela serve nada mais do que uma confirmação daquela alegação que foi apresentada pelas partes ali. E as partes vão narrar um fato, né? Então, a prova, ela vai ser ali a base de um fato acontecido, tá? Aí, olha só, normalmente, as provas, elas são necessárias quando aquilo que você está querendo provar é necessário de ser provado. Por exemplo, eu não preciso provar fatos notórios, né? Fatos notórios, por exemplo, fatos que todo mundo viu, ou que muita gente viu, ou que foi noticiado no jornal, eu posso inclusive utilizar essas notícias como prova de que aquilo aconteceu, tá? Eu não preciso exatamente fazer uma comprovação, né, de que, por exemplo,
se eu quiser, né, entrar com um reconhecimento de paternidade contra, sei lá, o espólio do Gugu Liberato, eu sei que é um fato notório de que ele é falecido, né? É um fato notório de que ele faleceu. A gente soube, foi amplamente noticiado, né? Então eu não preciso fazer provas de coisas óbvias que já estão aí demonstradas. Outro fato, não é preciso fazer prova de legislações, tá? A não ser que você tenha provas contrárias à vigência daquela legislação, então aquela legislação, na verdade, ela não vale mais, ou então legislações muito específicas, por exemplo, legislações municipais que se aplicam apenas àquele pedaço ali, e aí quando você chega ali, você precisa fazer aquela comprovação, tá? Além do mais, eu falei para você também, por exemplo, que quando o réu ele não contesta certos fatos apresentados pelo autor na inicial, aqueles fatos se tornam incontroversos. Sendo fatos incontroversos, também não é necessário que o autor apresente provas sobre eles, porque o réu, ele não contestou, né? Ele não se manifestou sobre aquilo. Claro que a prova, e a gente vai falar sobre isso, para quem que ela é produzida, né? Ela é produzida, em regra, para o juiz. A gente produz a prova para um destinatário final, que é o juiz, porque é o juiz quem vai ter o seu convencimento ali na hora de julgar uma causa. Mas isso não é de todo verdadeiro, tá? A prova, ela também é destinada para os outros sujeitos do processo. Por exemplo, nesse caso, quando o quando o réu ele não contesta certos fatos da inicial, mas mesmo assim o autor produz prova em relação a eles, porque eu quero ajudar o juiz a convencer, né, ajudar o juiz a se convencer sobre o meu fato e também demonstrar para o réu que nem adianta recorrer, porque assim, se você faz uma petição inicial, uma contestação, uma petição inicial e uma réplica e produz as provas de forma bem fundamentada, quando o juiz for fazer o convencimento dele e der o seu julgamento, se o juiz também apresentar como fundamento daquele julgamento as suas provas, e as suas provas forem boas provas, você até desestimula o réu a fazer uma contestação, porque ele sabe que ele vai perder. Né? Então, as provas, ao mesmo tempo que elas são destinadas para o juiz, elas também são destinadas para outra parte e também são destinadas ao tribunal, porque, querendo ou não, é quem vai fazer ali o julgamento daquela prova, por exemplo, em segunda instância, tá? Bom, no mais, o juiz, por ser considerado destinatário direto das provas, ele pode, a partir daquele momento que eu falei, o processo ele chegou no ponto em que vamos especificar as provas que a gente quer produzir. Tanto autor e réu vão especificar as provas aqui. Autor e réu colocaram uma série de provas que o juiz olha e fala assim, não, mas para esse caso aqui eu só preciso saber se isso aqui foi feito ou se isso aqui foi feito. E ele fala, tá, eu quero essas duas provas aqui, o restante não precisa. Né? Ele pode especificar as provas que ele precisa para o seu convencimento. E aí, a partir desse momento, ele pode indeferir as provas que ele achar desnecessárias, tá? E aí, ele vai se convencer com aquilo ali. Claro que o juiz, ele tem que pensar muito bem quando ele faz esse indeferimento de prova, porque se a outra parte recorre desse indeferimento, o juiz ele vai ter que sim vai ter que deixar aquela prova ali ser produzida, né? Então, na verdade, na postura do juiz não é nem bom indeferir provas, exceto se forem provas assim que realmente só já tiver uma outra prova que vai provar a mesma coisa dentro do processo, ou já tiver alguma coisa que já prova aquilo, né, que o autor ou o réu estão alegando. Então ele pode indeferir nesses casos, mas produção de provas, no geral, o juiz não deve indeferir.
E aí é necessário a gente ter em mente também que o juiz, ele, por ser destinatário da prova em si, ele pode também pedir algumas provas de ofício, tá? Ele pode, por vontade própria, ele pode ali requerer alguma prova que ele achar necessária, que ele achar que falta do pedido das partes, ele pode requerer a produção daquela prova também, né? Afinal de contas, ele é quem vai formar o convencimento para o juízo daquele caso, tá? Essa compreensão, né, do juiz em relação às provas, ela é essencial para que não haja anulação até mesmo das sentenças proferidas, né? O juiz, ele tem que sopesar ali, no momento de dar o seu convencimento, na melhor prova possível, para evitar também a anulação do julgamento que ele fez, tá? Então, querendo ou não, o juiz, ele também se utiliza da prova para o fundamento da sua decisão, tá? Então, a prova, ela também é importante para a utilização ali pelo juiz, tá? E aí a gente tem alguns critérios e a gente valoriza as provas de formas diferentes. Por exemplo, a gente tem a prova legal, que a ideia, né, é que existem provas, por exemplo, que elas vão estar na legislação incluídas como provas válidas para aquele determinado assunto, né? Então, relacionado, por exemplo, a um pagamento, o comprovante fiscal, relacionadas a uma comunicação oficial, um telegrama, né? Então, existem provas que são ali provas que estão constantes na lei, que, né, vão ser necessárias ali de ser apresentadas em determinadas demandas, tá? E aí tem um outro critério, né, que era colocado principalmente, por exemplo, nos códigos de processo penal, tá, que são relacionados ao direito penal, que é a ideia da íntima convicção pessoal. O juiz, né, ele poderia ter uma íntima convicção pessoal na hora do julgamento. Isso, na verdade, hoje só é aplicado em relação a processos de tribunal do júri, que no caso as testemunhas, elas não são conhecedoras da lei, elas são leigas, são pessoas da comunidade que são chamadas para julgar determinado caso de determinada pessoa. No momento desse julgamento, é levado em consideração tudo que os jurados assistiram do julgamento, do que eles viram de provas, e aí eles formam a sua íntima convicção pessoal. E aí, nesse momento, essa íntima convicção pessoal, ela ultrapassa, inclusive, a necessidade ali de se comprovar o que a parte, o que o jurado X entendeu sobre o caso, tá? Mas esse caso é voltado para o direito processual penal. Dentro do direito processual civil, o nosso Código de 73, o Código de Processo Civil de 73, antigo, ele permitia a ideia do livre convencimento motivado. Isso no nosso código atual mudou, né? O CPC de 2015 mudou essa ideia de livre convencimento motivado para a ideia de persuasão racional. Ele tirou a ideia do livre convencimento. Aí tem a ideia do convencimento motivado, porque quando ele fala livre convencimento, é como se o juiz pudesse, inclusive, nem utilizar as provas como prova, né? Na verdade, nem utilizar as provas como meio de fundamentação. Ele poderia assim, tô convencido, eu livremente estou convencido, porque eu estou convencido, é isso, né? E isso não pode acontecer mais, né? Isso, inclusive, o CPC travou essa ideia. Então, não, o juiz, ele precisa, sim, ter também um convencimento motivado, não livre, tá? Então, a partir desse momento, a ideia é que o juiz, ele vai indicar, sim, na decisão dele, quais as razões que fizeram com que ele se convencesse,
né? Inclusive as provas que fizeram que ele se convencesse também, tá? Bom, para a gente terminar essa ideia aqui, a gente ainda tem que conversar um pouquinho sobre ônus da prova, né? Quem deve provar? Quem deve fazer a prova, né? Quem deve produzir a prova? A primeira ideia é que produz a prova aquele que alega, né? Em regra, aquele que quer alegar alguma coisa produz a prova em relação ao outro, né? Então, cada parte ela vai, assim, né? Na prática, cada parte vai provar aquilo que está alegando. Mas isso é uma visão subjetiva da coisa. Objetivamente, o autor, ele precisa provar os fatos alegados na petição inicial, tá? De modo que existem algumas regras, né, algumas normas que legalmente, e aí na própria norma, na própria lei, ela informa que na realidade o ônus da prova é da parte contrária, tá? Um dos maiores exemplos disso é o Código de Defesa do Consumidor, que já, né, prevê ali dentro a ideia de que o ônus da prova é do comerciante, do fornecedor, do produtor, do fornecedor de serviços, tá? Porque a ideia do Código de Defesa do Consumidor é proteger o consumidor. O consumidor vira parte vulnerável nessa relação. Então, se tem de forma objetiva e dentro da própria legislação a inversão do ônus da prova, tá? Mas, dentro, inclusive, do próprio processo, se o juiz entender que uma das partes tem melhor condição de fazer a prova em relação à outra, ele pode pedir essa inversão do ônus da prova, tá? Também é possível fazer essa inversão do ônus da prova, que é a prova deveria ser produzida por mim, pelo autor aqui na hora da sua alegação. Mas eu não tenho, juiz, eu não tenho como te fazer prova disso, porque quem fica com esses documentos é a outra parte. E aí o juiz, se entender que realmente a outra parte é quem tem que fazer essa prova, ele pode, dentro do processo, fazer esse pedido de inversão, tá? Juridicamente, esse pedido de inversão aí para proteger o contraditório, sabe? Porque claramente, se eu não tenho como provar e a outra parte ela não vai querer provar porque aquela prova vai trazer um prejuízo para ela, eu fico de mãos atadas, né? Eu, como autora, fico de mãos atadas. Então, eu peço ao juiz que faça essa inversão e faça essa outra parte apresentar essa prova, porque essa prova me beneficia, tá? E se você tiver elementos para isso, o juiz ele vai fazer aí essa inversão de prova, tá? No mais, a gente tem uma classificaçãozinha ainda para terminar sobre os meios de prova, tá? A gente pode ter provas orais, que a gente consiste, né, no depoimento de testemunhas e depoimento pessoal das partes. A gente tem as provas documentais, que normalmente são as preferidas, né, as provas ali de registros escritos e tal. E as provas técnicas, sendo que as provas técnicas elas são baseadas ali em peritos, em análises personalizadas, em análises especializadas determinadas em algum caso, tá? Então, digamos que a hierarquia dessas provas ainda se mantém dessa forma, tá? Ainda temos ali as perícias, porque é um perito, né, e tudo mais. Acima das perícias a gente tem a prova documental e abaixo das duas a gente tem a prova testemunhal ou a prova oral, tá? Porque assim, os documentos sendo, né, originais e sendo de fé pública, eles não precisam ser nem provados, não tem mais o que você alegar, a não ser que a parte queira, por exemplo, alegar que a assinatura é falsa, ou enfim, essa pessoa está entregando um documento falso, esse documento foi falsificado assim, assim, assado, esse documento não era assim, ele foi modificado. E aí é quando a prova técnica se faz necessária, digamos assim, tá? E após elas, você tem o depoimento das partes e o depoimento de testemunhas. Então, ganha no direito quem prova melhor, tá? Então, provas documentais
são as preferidas, digamos assim, tá? E pra gente finalizar, mesmo a ideia aqui também é possível, né, se ter uma prova emprestada. Qual é o conceito de prova emprestada? Você utilizou aquela prova em um determinado processo e empresta, né, pega emprestada essa prova produzida em outro processo para o seu processo ali. Digamos que nós temos um processo caminhando aqui de alimentos, né? E paralelamente o pai da criança entrou com um processo ele alega, né, de investigação de paternidade, em que ele alega que ele não é o pai. Dentro do processo de investigação de paternidade é feito o exame de DNA e é comprovado que esse pai é realmente pai da criança. Eu posso pegar essa prova emprestada desse processo no meu processo de alimentos para já apresentar a paternidade desse pai da criança mesmo, tá? Então, para dizer que assim, ó, ele é pai, então ele deve alimentos, e tá aqui a prova que eu peguei emprestada desse processo para provar esse fato, tá bom? Bom, por aqui a gente termina a questão da prova, e na próxima aula a gente vai estudar direitinho a finalização do processo, a sentença e a sua coisa julgada, tá bom? Até mais, obrigada pela companhia, tchau, tchau!